Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos continuar falando de sílabas tônicas. Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, muito bem. Então vamos dar continuidadezinha aqui à nossa aula. Olha só o assunto do dia. Sílabas, né? Tônicas. Então, se nós estamos falando de sílabas tônicas, ou seja, sílabas mais fortes, pronunciadas mais fortes, você já viu a importância na aula passada desses dois símbolos, né? Não estamos falando deles hoje, mas só aproveitando, né, que estamos aqui, esse símbolozinho se chama agudo, agudo. E este aqui se chama, só para você garantir aí na sua memória, circunflexo. Eita, circunflexo. Mas nós já vimos na aula passada que as sílabas, as palavras, dependendo do número de sílabas, são classificadas em mono, di, tri ou polissílaba. Vimos também onde é que pode ser a sílaba mais forte, né? Na última sílaba, na penúltima sílaba, na antepenúltima sílaba. Então eu fiz esses comentários com vocês e hoje nós vamos entender como é que se classifica isso. Então vamos entender uma coisa. Número de letras, tem palavras na língua portuguesa grandiosas, né? Muito grandes e, consequentemente, com muitas sílabas. Mas isso é regra para a língua portuguesa, tá bem? Nunca haverá na língua portuguesa uma palavra cuja sílaba mais forte esteja, digamos assim, olhando a palavra de trás para frente, né, na quarta posição. Vamos imaginar aqui. Deixe-me ver. Vamos imaginar que isso aqui é uma palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos imaginar que esta palavra tem 6 sílabas. Então, se a gente olhar, a gente sempre fala assim, ó. Última, penúltima, antepenúltima. A gente sempre usa essa nomenclatura, tá bom? Mas vamos imaginar que a gente está olhando a palavra de trás para frente e a gente vai dizer o seguinte. Na língua portuguesa, a regra é sempre, em qualquer situação, ou a sílaba tônica vai estar aqui, na última posição, ou vai se encontrar nesta, na segunda, né, de trás para frente, ou seja, na penúltima, ou a sílaba forte vai se encontrar na terceira de trás para frente, ou seja, na antepenúltima sílaba. Professor Jackson, então você está dizendo que nunca vai ter na língua portuguesa uma palavra que tenha a sílaba tônica na antepenúltima, né? Na quarta de trás para frente? Nunca, nunca. Esta é a regra básica da língua portuguesa, né? Uma das regras básicas. Então, nós vimos aí que em se tratando de quantidade de sílabas, se fosse para classificar essa palavra que tem 6 sílabas, nós chamaríamos ela de quê? Polissílaba, né? Porque tem mais de 4, né? Tem mais de 3, na verdade, 4 ou mais, polissílaba. Mas na classificação, na marcação de onde se encontra a sílaba tônica, decora isso. Estamos falando agora de sílaba tônica, qual das sílabas é mais forte. Então, ou vai estar na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Somente nestas 3 posições finais da palavra. Uma das 3 vai ser a posição certa onde se encontrará a nossa sílaba mais forte. Tudo bem? Vamos conferir agora alguns exemplos. E vamos aprender agora como é que chama essas palavras que têm a sílaba tônica na última posição. Deixa eu escrever aqui no quadro de vocês a palavra café. Café. A palavra café tem quantas sílabas? Vamos ouvir? Café. 2 sopros, né? 2 sílabas. Portanto, ela é dissílaba. E onde é que está a sílaba mais forte? Está aqui, no fé. Em que posição esta sílaba se encontra na palavra? Na última. Na última sílaba.
sílaba, ou seja, a sílaba tônica está na última sílaba. Isso significa o quê, professor? Significa que esta palavra, se tratando da sua tonicidade, né, ela é classificada como oxítona. Esse é um assunto um pouco complicado, que muita gente tem dificuldade de aprender. Portanto, se você não aprender logo agora, não se preocupe que a gente vai ter várias outras aulas reforçando esse entendimento, né? Vamos aproveitar e colocar outros exemplos. A palavra jaboti. Jaboti. Quantas sílabas? Jaboti. E mesmo sem ter o sinal agudo, eu percebo que a sílaba mais forte é também a última sílaba. Jaboti. Portanto, é também uma palavra oxítona. Vamos mais um exemplo, pegar a palavra Maracanã. Maracanã. Prontinho, esta é a última, outro exemplo, né? Ó. Maracanã. Quantas sílabas tem essa palavra? 1, 2, 3, 4 sílabas. E aqui nós temos um outro acento, o tio, né? Que nós não vamos falar dele agora. Ele não marca onde está a sílaba tônica. Aqui foi uma coincidência, tá? Eu já falei desse tio lá nos sons nasais. A utilidade do tio, ele serve para dizer que este A é Maracanã. Olha o som saindo pelo nariz, ó. Nã, som nasal. E não Maracanã, não é? Ele não é Maracanã, é Maracanã. Então esse som nasalizado está sendo marcado pelo tio. Mas também deu certo aqui nesse caso registrar, né, assim, marcar a sílaba mais forte. Portanto, nessas três palavras aí, café, jaboti, Maracanã, a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, se encontra na última sílaba, tudo bem? Então, vocês podem prestar atenção que esses três exemplos de última sílaba tônica faz com que estas palavras sejam classificadas como oxítonas. Palavras oxítonas. Esse é um nome muito importante e você pode já registrar esse nome aí no seu caderno. O que é uma palavra oxítona? Nomezinho estranho, né? Mas é aquela palavra que tem a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica na última posição, na última sílaba. Como a gente viu nos exemplos aí, café, jaboti, Maracanã e esses três exemplos, né? Agora vamos para a outra classificação. E quando a sílaba tônica vier na penúltima, como é que elas vão ser chamadas? Vamos lá? Os exemplos que nós vamos colocar aqui são os exemplos comuns, e vocês sabem que tem muitos outros, né? Pega aqui a palavra cebola. Pega também a palavra casa e também a palavra garrafa. Garrafa. 3 palavrinhas. Vamos tentar ouvir bem a separação silábica. Cebola. Cebola. 3 sílabas, portanto, trissílabas, referindo-se ao número de sílabas, né? Casa. 2 sílabas, portanto, dissílaba. Garrafa. 3 sílabas, ok? Portanto, uma trissílaba também. E aí, agora vamos observar qual é a sílaba mais forte. Vamos lá. Cebola. Cebola. Eu estou ouvindo que é a sílaba bo. Você concorda? Cebola. Vamos fazer a técnica do grito. Cebola. Casa. Olha aqui, vou colocar aqui a sílaba mais forte. Vou apontar aqui com uma setinha. Esta é a sílaba mais forte. Casa é a sílaba mais forte. E na palavra garrafa, 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 garrafa. Aqui no Rá. Eu estou apontando para onde? Eu estou apontando para o nome que essas palavras recebem.
O nome dessas palavras é, olha só, paroxítona. Eita, a palavra ficou mais complicada, né? As palavras que recebem no final se chamarão oxítonas. Já a palavra que recebe na penúltima se chamará de paroxítona. Tudo bem? Então vamos lá, dois nomezinhos para a gente entender. Quando a sílaba tônica está na última, se chama oxítona. Quando a sílaba tônica está na penúltima, se chama paroxítona, né? Paroxítona. E vamos para o terceiro caso, né? O terceiro exemplo dessa situação. Nas palavras plástico, outra palavrinha é câmera. Câmera. E a outra nós temos pássaro. Pássaro. 3 palavras. Quantas sílabas tem? Vamos contar. Plástico. Plástico. Câmera. Câmera. Pássaro. Muito bem. Todos esses exemplos, todos os 3 exemplos, são palavras trissílabas, que têm 3 sílabas, né? E eu não sei se você prestou atenção, mas também tem uma característica em comum nessas palavras. Todas elas têm acento, né? Ó, aqui nós temos acento agudo, aqui nós temos acento circunflexo e aqui nós temos outro acento agudo. E aqui uma dica muito importante. Todas as vezes que vocês verem um desses 2 acentos, você já tem certeza de que aquele acento está marcando a sílaba mais forte. Portanto, o plas é a sílaba mais forte, o can é a sílaba mais forte e o pas, né, o pas é a sílaba mais forte. Então não dá nem para perder tempo gritando a palavra, mas só olhando o acento você já sabe que é a sílaba mais forte. E também, se você quiser fazer o grito, né? Plástico, câmera, pássaro, tudo bem? E agora olha o nome bonito que essas palavras têm. Vamos lá. Tadadadã. Pro, pa, ro, que si, tom, na. Proparoxítona. Olha só que nome grande, pessoal. Aqui tem um acento, esqueci do acento. Bem aqui. Cítona. Proparoxítona. Proparoxítonas é o nome dado às palavras cuja sílaba tônica se encontram na antepenúltima sílaba. Plástico. Está na última? Não. Está na penúltima? Não. Está na antepenúltima. Portanto, essas palavras recebem o nome de proparoxítona. Agora, vamos só colocar aqui no quadro os nomes para que a gente lembre. Como é o nome do primeiro? Oxítona. Segundo, Meu Deus, errei aqui a escrita. Paroxítona. E a terceira, proparoxítona. Deixa eu voltar aqui só para dizer uma coisa que eu esqueci. Uma regra da língua portuguesa. Todas as palavras, eu vou até escrever aqui, escrever com letra minúscula, tudo bem? Todas as palavras, deixa eu tirar essa seta, todas as palavras proparoxítonas são acento. Eita, ficou feio isso aqui, né? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tudo bem? Então é uma regrinha aí
Coloca isso aí no teu caderno, anota isso. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então é uma regra básica. Não haverá na língua portuguesa alguma palavra que seja proparoxítona e que não tenha acento, tá bem? Não se confunda. Eu não estou dizendo que toda palavra acentuada é proparoxítona, não é isso. Por exemplo, você viu aqui, ó, a palavra café. Café é acentuado, mas o acento está marcando a última posição, né? Dizendo que o fé, a sílaba fé, é a sílaba tônica. Então, a regra é o seguinte. Ó, aqui nesse quadro você já vê dois outros exemplos. Ó. A palavra última. Última. Ó, 3 sílabas. Ó. Deixa eu colocar aqui de laranja. Última. Olha aqui o acentozinho. Ó. Antepenúltima sílaba, portanto recebe acento, é proparoxítono. A própria palavra sílaba, ó, sílaba, também tem acento aqui. Então, a regra é a seguinte, se a palavra tem como sílaba tônica a antepenúltima, né, ela sempre será acentuada. Se a palavra for proparoxítona, que é esse caso aqui, sempre serão acentuadas, tudo bem? Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Ó, decora isso daqui. O que é uma oxítona? Botar última sílaba. Última sílaba. Paroxítona. Penúltima. Penúltima sílaba. E proparoxítona, antepenúltima sílaba. Sílaba. Muito bem, então estamos falando de que? Sílaba tônica. Se a sílaba tônica vier na última sílaba, a palavra será classificada como oxítona. Se a sílaba tônica vier na penúltima sílaba, a palavra será classificada como proparoxítona. Deixa eu marcar aqui o tracinho. Se a sílaba tônica vier na antepenúltima sílaba, ela será classificada como proparoxítona. Nas próximas aulas a gente vai ver mais exemplos sobre isso. Tudo bem? Então, se você não entendeu, se ficou um pouco complicado, não fique preocupado, porque como eu disse, nós vamos retomar esse estudo, né, esses exemplos várias e várias vezes durante as nossas aulas de língua portuguesa. Então fique tranquilo que a gente vai aprender no seu tempo, tudo bem? A aula de hoje era isso, pessoal. Forte abraço, tenham todos um bom descanso e até a próxima aula.